Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre promessas. E para falar sobre isso, a gente precisa falar de uma pessoa que viveu muitas promessas, que foi Abraão. Eu sei que você conhece a história dele de cor e salteado, mas Deus me deu uma outra visão, então eu quero compartilhar. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. E assim partiu como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló. E Abrão tinha 65 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e de toda a sua fazenda que haviam lhe adquirido, e as almas que cresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Aqui, Deus já me deu algo super lindo. É aqui que Deus faz a promessa para Abraão que ele ia ser uma grande nação. Abraão era casado? Não. Abraão, até os 65 anos dele, na minha cabeça, percebi que ele traçou o próprio caminho, até 65 anos de idade. Por quê? Com 65 anos de idade, ele tem um encontro com Deus. Porque se o Senhor lhe disse, é porque ele estava junto. Abraão era amigo de Deus, então Deus estava junto com ele. Então ele teve um encontro com o Senhor com 65 anos de idade. Então, no meu entendimento, Abraão traçou o seu próprio caminho até os 65 anos. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus e Deus nos faz promessas, Ele nos dá, primeiro, um direcionamento. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Deus fala para você: você vai ser próspero. Certo, Deus me fez a promessa que eu serei próspero. Mas eu tô correndo atrás. Deus falou que eu ia ser próspero. Ele já me deu um direcionamento. Eu vou ser próspero. Mas para isso eu tenho que parar de gastar com besteira. Mas para isso eu tenho que economizar o que eu não preciso gastar agora. Isso é um caminho, isso já é um direcionamento. Você vai ser próspero. Mas primeiro você tem que dar o passo. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Mas se ele não tivesse saído, ele teria vivido as coisas. Ele poderia falar: é loucura. Eu não vou deixar a casa do meu pai. Eu não vou deixar a terra, fazenda. Eu não vou deixar as famílias que estão aqui para viver isso. Para seguir uma terra que eu nunca vi na vida, que ele falou que ia me mostrar. Mas ele teve um posicionamento. E por ele ter posicionamento, Deus o abençoa ainda mais. A partir de Gênesis, quando Deus começa a trilhar o caminho de Abraão, ele dá uma esposa, ele lhe dá uma família, porque quem casa, a partir do momento que você casa, você já é uma família, você e sua esposa são uma família. Isso eu entendo que Deus fala, ele deu uma família para Abraão. Sarai, no caso. Ele deu Sarai como família. E o nome Abrão significa grande pai. Guarda isso. Abrão significa grande pai. E ele já tem Sara, que é a família dele. Passou o capítulo 12 inteiro. Abraão viveu a promessa? Sim, ele saiu da terra, ele foi sendo abençoado, Deus estava abençoando ele, mas ele prometeu que Abraão seria uma grande nação. E Abraão já tinha 65 anos de idade. E Sara já não era mais uma moça, uma jovem.
Mas ele tinha a promessa: você vai ser uma grande nação. A partir de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Você vai ser uma grande nação. Mas às vezes a gente quer fazer com as nossas próprias forças porque somos humanos, certo? Sim, somos humanos. E Abrão, Deus deu a promessa que ele ia ter um filho. E Sarai, que ela não tinha sido mudado o nome ainda, ela quer fazer um arrumadinho ali com Deus. Quer fazer um arrumadinho e dar Agar, a serva egípcia, como esposa de Abraão, para dar uma descendência de Abraão, porque Deus tinha falado que ele ia ser uma grande nação. Mas Deus tinha falado com quem? Abraão. E quem foi a primeira pessoa que Deus deu a Abraão? Sarai. Quem teria que viver essa promessa eram eles dois juntos. Não que Agar não era importante. Não, Agar foi muito importante. Mas era Sara que Deus queria. Então não importa se as pessoas querem te diminuir, quer falar, ai, mas tal pessoa? Sim, tal pessoa. Por quê? Você é melhor do que ela? Não. Mas se Deus chamou você, por que você quer colocar as pessoas na sua frente? Sendo que Deus te chamou. Pare de ficar arrumando desculpa pra tua promessa, falando que Deus não deu um direcionamento, sendo que Ele te deu um direcionamento, você fica colocando desculpa. Vamos parar, gente. Você fala, ai, Deus não fala comigo, mas Ele te deu a promessa, Ele te deu um direcionamento. Será que você não tá se colocando num lugar de quem vai receber a promessa? Você tem deixado as pessoas passar na sua frente porque você tem medo de fazer as loucuras que Deus te pede. Porque Deus não nos pede coisas que estão no nosso alcance. Você já percebeu isso? Quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, Abraão tinha estabilidade, Abraão tinha uma casa, Abraão tinha fazenda, Abraão tinha família, Abraão tinha tudo na terra de Harã. E Deus pediu para ele sair para a terra de Canaã, onde ele ia construir tudo do zero. Se Abraão não tivesse feito isso, se Abraão não tivesse feito essa loucura, será que se Deus pedisse para você sair hoje, da onde você está, você sairia para viver a promessa de Deus? Se pergunte. Você não sairia. Porque se Deus fez a promessa, você não se posicionou até agora para receber a promessa, quem dirá sair da tua terra? Vamos parar, gente, de limitar o poder do nosso Deus. Se Deus nos pedir para fazer algo, vamos fazer, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. A partir do momento que você se entregou pra Ele e Ele tem controle total da sua vida, para de limitar o poder de Deus na sua vida. Ele tem o melhor para dar para você, mas você precisa parar para escutá-lo. Sarai dá Agar para ser mulher de Abrão. Ok. Abraão tem filho, Ismael. E a partir do momento que acontece isso, Deus chama Abraão. E ele tem mais um encontro com Abraão. E nisso, ele muda o nome. Ele muda o nome de Sara, que estava com Abraão. E ele muda de Abrão. E ele fala, Abrão, você vai sair de um grande pai, que você era um grande pai para Ismael. Você era um pai bom. Você era um pai ótimo para Ismael. Mas agora eu quero que você seja pai de muitos. Você sai de um grande pai para ser pai de muitos. Porque eu estou mais uma vez renovando a promessa que eu te fiz lá atrás. Abraão, você vai ser pai de multidões. Abraão, você vai ser uma grande nação. Eu estou mais uma vez renovando a promessa na sua vida. Eu troquei o seu nome para um grande pai, para você ser pai de muitos. Você vai ser pai de multidões, Abraão. Agora você vai ser Abraão, pai de multidões. Então para de limitar o meu poder. Para de fazer um arrumadinho. Mais uma vez, agora eu tô mudando o seu nome. Para você entender que a promessa que eu tenho pra sua vida, ela é grande. Ela não se limita a grande, ela se limita a muitos. Porque melhor que ser grande é ser muito.
Melhor que ser grande é ser muito, é ser constante. E a partir do momento que Deus muda o nome de Abrão, ele já muda o nome de Sara, que estava com ele. Não é alguém que chegou agora que vai fazer cumprir a promessa. Não, é alguém que já estava com você antes. É alguém que estava antes da alegria, antes da bênção. Sara que saiu com Abrão de Harã. Não foi Agar, foi Sara. Sara que saiu de Abrão, Sara que não tinha nada com Abraão, Sara que passou da banda salgada com Abraão. É com ela que Deus vai fazer a promessa se cumprir. É Sara que vai gerar Isaac, porque Sara recebeu a promessa junto com Abraão. Então, vamos nos posicionar para receber a benção. Vamos nos posicionar. Isso eu já me lembro de Ana. Meu Deus, Eucana. Ana e Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Quem casou primeiro foi Ana. Não deu filhos, veio Penina. E Eucana, como sempre, tinha filhos, dava a oferta dos filhos, dava uma oferta para Penina e dava uma oferta para Ana, mas a de Ana ele dava dobrada. Por que ele dava dobrada? Porque ele cria que Ana ia gerar. Tem alguém que, enquanto Ana tá desacreditando, Eucana tá plantando. Enquanto Ana tá vivendo aquilo, eu não tenho filho, Ana é humilhada, Ana é jogada pra baixo. Enquanto Ana tá chorando, Eucana tá falando, eu sei que Ana vai gerar, então eu vou dar a porção dobrada. Eu vou dar a porção dela e de Samuel. Enquanto Ana tá se lamentando, Eucana tá falando, eu sei que ela vai gerar. Eu sei que ela vai gerar, então eu já tô dando a oferta de Samuel antes de Samuel aparecer. Antes de Ana gerar Samuel, eu já tô dando a oferta pra ele, porque eu creio na promessa. Eu estou fazendo a promessa, eu tô vivendo na promessa, eu tô me posicionando pra promessa, eu já tô aqui, pronto pra receber Samuel. Enquanto Ana tá chorando, enquanto Ana desacredita, Eucana confia na promessa. Que venhamos confiar na promessa que Deus tem nos feito. Que venhamos confiar na promessa de Deus na nossa vida. Mesmo que Deus nos peça para fazer loucuras. Mesmo que Deus nos peça para largar pai, mãe, filho. Mas que venhamos confiar na promessa de Deus. Que venhamos confiar na promessa de Deus na nossa vida. E que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Com Deus você tem promessa, você tem nome novo, você tem virtudes, você tem graça, você tem sabedoria, você tem amigo, porque Ele é amigo verdadeiro. Que venhamos confiar na promessa que Deus nos tem entregado e que Deus nos tem feito. Que venhamos nos posicionar. E foi isso que Deus me deu. Espero que Deus tenha falado com você em algum momento dessa mensagem. Que o Espírito Santo tenha te tocado a viver o novo de Deus, a se posicionar para o novo de Deus. Porque antes de vivermos a promessa, Deus nos dá primeiro a direção que temos que seguir para viver isso. Deus abençoe a vida de cada um.